Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de SEO para jornalistas. Eu sou o professor Adriano Rodrigues e nessa nossa 11ª aula você vai entender a importância da quantidade de palavra-chave. Então você vai escrever um texto com no mínimo 300 palavras. Vamos ver como é que isso funciona. Bora lá. Então, gente, como eu falei, né? Nessa parte aqui você vai aprender como a quantidade de palavras-chave que você vai usar num texto, a quantidade mínima, que é 300 palavras, como o título diz aqui, ó. Escreva seu texto com no mínimo 300 palavras. O Google precisa saber se seu conteúdo é bom e de qualidade. Para isso é preciso que ele entenda esse conteúdo, que você ofereça um bom conteúdo, que esse conteúdo faça uma boa cobertura da pergunta ou das perguntas que o usuário faz e que ele tenha também uma boa experiência do usuário. Isso aqui é muito importante. Se você escrever um texto raso, ou seja, um texto com baixa adesão e com alta taxa de rejeição, ele pode prejudicar muito o seu SEO e você com certeza não vai ganhar a primeira página do Google, tá? O Google pede que você considere que uma matéria jornalística relevante ela precisa ter no mínimo 300 palavras, tá, gente? Por quê? Senão ele não vai indexar, porque o Google acha que 300 palavras é o mínimo que você precisa para fazer uma cobertura de um assunto, né? Para escrever sobre um assunto. Então 300 palavras é uma quantidade razoável para você fazer isso. Menos que isso, o Google considera que você não fez uma cobertura de uma quantidade de palavras boas, né? Então o mínimo é de 300 palavras. E qual é o máximo? Qual é o máximo de 300? Não tem máximo, tá? Não tem máximo. Tem um cara que eu gosto bastante, o nome dele é Felipe Bazon. Ele fez uma pesquisa com vários conteúdos, fez uma pesquisa de análise de vários conteúdos. E ele percebeu que os conteúdos que indexam mais são os conteúdos mais longos, conteúdos que têm uma cobertura de informação maior. Então o Google considera que aquele assunto que tem uma cobertura maior indexa melhor. Segundo o Felipe Bazon, ele fez uma análise aqui, uma média de quantidade de palavras que indexam bem a partir de 2.300 palavras. Isso quer dizer que meu texto tem que ter 2.300 palavras? Não. Não é assim. Então, o que eu aconselho para você é que você faça um texto que tenha uma cobertura melhor, que tenha uma cobertura legal e que tire a dúvida, que responda às perguntas, os questionamentos do usuário do Google, ou seja, de quem está procurando pelaquela resposta. Como eu falei, o Google considera que 300, abaixo de 300 é muito pouco para fazer para passar uma informação, né? Se você estiver pensando em otimização, essa regra é importante, fazer um texto com no mínimo 300 palavras e fazer um texto com uma quantidade de palavras assim razoável, 1.000 e pouquinho, né? Então a regra é: escreva um texto com a quantidade de palavras-chave que cubra a narrativa, a sua mensagem, a sua matéria, né? Então não pense exatamente, tem que ter 2.300, não. Faça um texto que tenha uma cobertura legal e que responda a palavra do usuário. Lembre-se, essa regra serve caso você esteja pensando em indexar suas matérias jornalísticas no Google. Se a ideia não for essa, então você pode deixar isso de lado, né? Você pode deixar isso para lá. Mas eu acho que quem está no Google não pensa em não levar as matérias, né, para os seus leitores, né? Senão fica conteúdo gratuito. Vamos ver aqui algumas questões, né, quando nós falamos de quantidade. Tem aqui um blog, né, da Moz. A Moz é uma ferramenta de SEO importante, que ele diz o seguinte: o que fazer em vez disso? 10 vezes isso. Então, o que ele está dizendo aqui? A Moz está dizendo o seguinte: não há molho secreto para classificar o resultado de uma pesquisa. O Google classifica as páginas altamente porque determinou que elas são as melhores respostas para o pesquisador, para quem está pesquisando. No mecanismo de pesquisa atual, não basta que sua página não seja duplicada, ou seja, esteja em spam. Ela não pode ser um spam, né? De jeito nenhum. Mas ela tem que fazer uma cobertura legal do texto. Aqui, o que eles estão dizendo aqui? Gostamos de chamar disso conteúdo 10 vezes. Se você criar uma página com uma palavra-chave que seja 10 vezes melhor do que a seu concorrente, o resultado disso
é a indexação na primeira página. Como assim? 10 vezes mais que seu concorrente. Às vezes você faz uma pesquisa e a quantidade de palavras-chave é bem pouquinho, bem rasinha, bem tranquilo, né? E ó, eu vou fazer uma pesquisa aqui, deixa eu te mostrar. SEO no jornalismo digital. Eu já fiz a pesquisa aqui, prévia, para não ficar longo muito o vídeo, né? E achei aqui ó, o texto da Rock Content. E vamos abrir aqui um texto que ainda não foi aberto, né? Essa aqui da Multilink, por exemplo. Ó, a importância do SEO no jornalismo digital. Ou SEO, esse aqui, ó. Vamos na SEO no jornalismo, tá? Vamos clicar aqui. Vamos ver esse vídeo, como que ele se comporta. Então, tá aqui, né? Esse cara fez um texto específico com a palavra-chave SEO no jornalismo, tá? Então ele aparece, ó, tá vendo? Ele aparece aqui. E olha a quantidade de texto dele, tá vendo? Não é tão grande, mas tem uma cobertura legal. Deixa eu contar quantas palavras tem nesse texto aqui. Deixa eu fazer aqui um trabalho de investigação, só um minutinho. Eu vou pegar aqui essa palavra. Isso conta também porque está na página, tá? Eu vou abrir aqui o meu Google Docs para você entender. E vamos contar quantas palavras tem esse texto, tá? É bom frisar que não são toques, não é quantidade de toques, é quantidade de palavras. Vamos abrir aqui. Vou abrir aqui a quantidade, uma página em branco. Vou colar o texto aqui para você ver, tá? Para você ver. Deixa ele entrar aqui. Vou colar para você ver. E vou contar quantas palavras-chave tem esse post. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho a palavra, né? Eu vou dar um Ctrl A. E vou aqui em ferramentas. E tem aqui contagem de palavras, tá? Vamos ver quantas palavras tem esse texto aqui. Esse texto ó, tem 712 palavras. Ou seja, tem uma cobertura bem legal. Bem bacana mesmo. Bem bacana mesmo. Então ela indexou bem, né? Aí você fala assim, tá, mas só ele que indexou? Se você olhar bem aqui, ó, a Rock Content não tem um conteúdo específico de SEO no jornalismo digital. A Rock Content cita esse assunto, né? Aqui, ó, eu também indexo, ó, SEO para jornalista, tá vendo? Eu cito isso. Se nesse meu texto eu fizer uma cobertura, complementar ele com 300 palavras, eu acredito que esse texto aqui, meu, suba e fique aqui entre primeiro e segundo lugar com essa palavra-chave aqui, que não é a palavra-chave principal, que a palavra-chave principal aqui ó, é SEO para jornalistas. Mas se eu fizer uma cobertura legal de SEO no jornalismo digital dentro desse meu texto, a probabilidade que eu suba no ranqueamento é maior. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer um texto com uma cobertura maior do que, ou não em quantidade, né, melhor sobre esse assunto, a minha página vai subir, tá? Então a Moza aqui, ela diz uma coisa muito bacana, diz assim, ó, apenas lembre-se, não existe número mágico quando se trata de palavras em uma página. O que devemos buscar é a satisfação, isso aqui é importante, suficiente da atenção do usuário. Algumas perguntas podem ser respondidas de forma completa e precisa, em 300 palavras, né? Tá vendo? Tá aqui, ó, em 300 palavras. Enquanto outras podem ter 1000, ou podem exigir 1000 palavras. Então não existe uma mordaça. Não pode ser abaixo de 300, mas também não tem que ser 2.300 palavras. Pode ser menos, pode ser menos de 1000, mais de 1000. Pode ser. Esse meu texto aqui, de SEO para jornalista, ele tem 7.000 e poucas palavras. Vamos ver aqui rapidamente quantas palavras tem esse artigo aqui. Ó. Deixa eu te mostrar. É bastante palavras. Você vai entender isso aqui. Ó, tá aqui. Deixa eu jogar esse documento fora que eu acabei de criar, para não ficar criando aqui no meu Google Docs esse monte de conteúdo que não vai servir para nada, né? Vamos ver para lixeira, beleza. Ó, SEO para jornalista. Vamos ver quantas palavras nós temos aqui, tá? Deixa ele abrir. Ctrl A. Opa, peraí, aqui dentro. Ctrl A. Ele tá online, demora um pouco, né, gente? Mas vamos lá. Ó, Ctrl A. Ferramentas. Contagem de palavras. Vamos ver aqui quantas palavras nós temos nesse post, tá? Vamos lá. Esse post é bem grande, gente. Ele é muito grande.
Vamos ver aqui, ó. 7.294 palavras. Ou seja, tem uma cobertura bem legal. Mas naquela palavra SEO no jornalismo não está bem feito aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer também. Resumindo a nossa parte aqui, se for fechar aqui, escreva um texto com uma cobertura legal de palavras, ou seja, no mínimo de 300, e não se importe com a quantidade, assim, se é 2.500, se é 1.000, se é 5.000, se é 7.000. Não importe. Importe que você faça uma bela cobertura do assunto que você está abordando. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo no próximo. Até mais!